Narração E.P. Geramer. Quando ela pintara aquele quadro, passara para a tela seu próprio estado de espírito, e esse estado era apreendido por quem quer que para a tela olhe. Esse belo quadro, ou melhor, esse sentimento estava exposto no interior de um grande salão de artes. Estava ali entre os outros, no canto esquerdo de quem entrava no salão. Nas paredes e nos cavalhetes, as cores tomavam conta do ambiente, cada obra tentando representar o sentimento de seu pintor. E de uma forma estranha, ele exercia uma atração que fazia com que as pessoas se voltassem para ele. Naquela tela estava gravado um momento que nunca mais se repetiria. Quando ela o pintara, não visara o aspecto físico ou material. Tratava-se de registrar seu estado de espírito, sua emoção. Quando me aproximei deste quadro, eu vi um sentimento materializar. Não faltava nada. Confesso que no momento em que senti isso, fiquei como que petrificado. E assim continuei, não sei por quanto tempo. Mas eu senti que algo havia se desprendido de mim. Eu havia deixado o meu corpo material e penetrado no quadro. E, de dentro dele, eu me via ali parado, diante daquela tela, naquele salão. Aconteceu que, enquanto meu corpo petrificado estava ali em frente ao quadro, e eu ainda permanecia dentro dele, ele foi vendido. Sim, isso mesmo. Assim vi-me separado de meu corpo e fomos levados para uma casa de uma mulher de nome Vilma. Uma vez em sua casa, foi colocado na parede de um cômodo que parecia ser uma sala de estar. Poltronas, tapete e um aparelho de som enchiam este ambiente. O quadro foi colocado na parede juntamente com outros, já antigos moradores daquele lugar. Mas o curioso é que eu podia ver o que acontecia em todo aquele cômodo, sem ser visto ou percebido por qualquer pessoa. Era como se o quadro fosse um olho, e esse olho era eu. Logo comecei a reparar num novo ambiente e a me perguntar onde estaria meu corpo. Fui levado a concluir que ele estava perdido e eu precisava reencontrá-lo. Mas o que fazer se não podia sair de dentro do quadro? Sim, por mais que eu tentasse, não conseguia sair. E mais, de alguma forma, eu sabia que somente poderia fazê-lo se estivesse em frente ao corpo que eu havia deixado e que, feito uma estátua, lá me esperava. Passou a ser mais um acervo do museu. Eu precisava retornar. Mas como? Um dia, uma semana e ao final de um mês, coroado de fracassos em arquitetar um plano para reencontrar meu corpo, eu confesso que já havia perdido as esperanças. Mas não fiquei todo esse tempo tentando dali escapar. Não. Depois de algum tempo, comecei a notar que aquele cômodo nunca era usado.
a não ser como passagem para outras dependências da casa. Outra coisa curiosa é que as cortinas nunca eram abertas, e a claridade ali só penetrava numa forma difusa, ficando o lugar com um aspecto de dia nublado, e podia-se dizer que uma leve nuvem cinza, transparente, pairava no ar, dando a sensação de abandono e solidão. Era como se aquela atmosfera refletisse o interior das pessoas que ali moravam. Durante todo esse tempo, nunca ouvi qualquer som, mas algo aconteceu. Quando a senhora Vilma por ali passou segurando um vaso e este lhe caiu da mão, espatifando-se em muitos caquinhos de vidro, é que me dei conta de que não ouvi nenhum barulho de vidro quebrado. E para minha surpresa, inexplicavelmente, eu podia ver, mas não podia ouvir. Foi nesse momento que me dei conta de que possuía o sentido da audição, mas não os demais sentidos. Também não possuía nenhuma forma corpórea. Eu sabia que estava ali, mas não podia me ver. No princípio, não. Mas depois compreendi que, dadas as circunstâncias, era perfeitamente natural. Afinal, meu corpo não estava ali, ficara lá no salão de artes do museu, imobilizado, tornado estátua, e era lá que estavam os meus órgãos e os demais sentidos. Foi com um misto de espanto e de agonia que me dei conta da situação em que me encontrava. Por outro lado, com o passar do tempo, devo dizer que isto me possibilitou uma apreensão melhor das pessoas que habitavam aquela casa. Observava seus rostos e modos de andar. Eu podia ver o que elas faziam ao invés de ouvir o que elas diziam que iriam fazer. O fato de não poder ouvir me poupou o desprazer de ver muitos de seus planos não realizados. Se por esse lado era assim, por outro lado não, pois seus rostos registravam o resultado de suas experiências malfadadas, suas ilusões desfeitas, e vez ou outra um traço de alegria momentâneo, fugidio. Nem uma vez sequer alguém parou na minha frente. Fui colocado na parede no mesmo dia em que fui comprado, e ali fiquei aproximadamente por 3 anos, penso eu. Porém não havia em cima de mim poeira nenhuma. É bom que se diga isso. Ali não entrava o ar movido por qualquer sopro. Assim fiquei ali, sem nada para fazer que pudesse contribuir para reencontrar meu corpo, que agora era admirado como uma obra de arte. Então aconteceu algo que reacendeu em mim o fio da esperança. Na verdade, eu não sabia o motivo de ter acontecido o que passo a narrar. De repente, o quadro foi retirado da parede, envolvido em um pano tipo feltro, amarrado com um barbante desses comuns, usados no comércio. Agora, ali envolto, não podia enxergar nada, mas sabia que estava sendo levado para outro lugar. Seria outro cômodo? Não, não poderia ser. Senão, por que me embrulharia? Não havia dúvida. Eu estava deixando aquela casa que, por sua atmosfera embaçada, mais parecia com um pântano, desses que rodeavam os castelos medievais, dando-lhes um aspecto velho e misterioso. Um verdadeiro convite aos bruxos
e aos maus espíritos que povoam nossas mentes diante de tal desolação. Qual seria o meu destino? Para onde estava indo? Assim, privado novamente da visão do exterior, voltei-me para o mar de tintas multicores em que vivia. Devo dizer que aqui, dentro do quadro, nada me atemorizava ou causava espanto. O quadro era perfeito. Ela o havia pintado com as mãos, é verdade, mas estas mãos obedeciam ao seu coração. Eram simples instrumentos a serviço de um sentimento, de um estado de espírito que fora apreendido num pequeno espaço de uma tela. Depois de passado algum tempo, que não sei quanto demorou, senti que o quadro estava sendo desembrulhado. Eu podia sentir que estava apoiado numa superfície lisa e sólida. Finalmente chegara ao meu novo endereço, e à medida que o feltro ia sendo retirado, eu já podia ver enormes dedos, logo depois as mãos, e em seguida, quase que ao mesmo tempo, me via envolvido por uma claridade ofuscante e me senti como quem sai das trevas diretamente para a luz do sol. Mas não era o sol. Depois de desembrulhado, duas mãos me levantavam como se quisessem ver-me melhor. O rosto que eu vi diante de mim, olhando-me com olhos penetrantes, era diferente. Na verdade, me parecia mais enigmático e estranho. O que chamou minha atenção, em primeiro lugar, foram os seus cabelos louros caindo lisamente sobre suas orelhas. Depois, seus olhos verdes, cuja profundidade me pareceram ser de uma artista. E com espanto, tremor e sem saber explicar, reconheci, naquele olhar, a mesma pessoa que havia pintado o quadro. E ela o segurava com tal firmeza que parecia ter-lhe custado muito reavê-lo desde aquele dia em que participara do Salão de Artes. Não posso determinar os passos, e muito menos os motivos que a levaram a comprar de volta o quadro que um dia vendera. Com ele nas mãos, ela o colocou no único espaço vazio que havia na parede de seu ateliê, e numa posição tal que de qualquer lugar em que eu estivesse, sempre estaria olhando para ela. Eu podia sentir que aquele quadro a fascinava e exercia sobre ela uma emoção muito grande, porque às vezes parava com seu trabalho numa tela sobre o cavalete e ficava a mirar o quadro. Quando isto acontecia, e era cada vez mais frequente, eu me sentia percebido, sentido. Foi quando algo amedrontador passou por minha mente. Eu estava sendo visto. Foi ali, depois de anos, que vislumbrei algo indefinido, ainda difuso, mas que pouco a pouco fui percebendo que ali estava uma oportunidade, pelo menos uma, de reencontrar meu corpo. Não me perguntem por quê, só sei que senti isso. Porém, algo de mais espantoso vinha ocorrendo. A cada dia que passava, ela mais olhava para mim. Eu não somente via, mas também sentia. E assim foi se formando uma certeza dentro de mim. Havia dias em que ela se postava frente ao quadro, com o olhar fixado em mim, e foi num desses momentos que eu tive a certeza que ela sabia da minha existência, porque eu ouvi claramente ela dizer: "Eu sei que você está aí."
Santo Deus, seria isso possível? Sim, era. Mas somente um pequeno detalhe de vital importância na minha situação. Eu não era ouvido. Desnecessário falar do meu atordoamento. Era a primeira vez que conseguira estabelecer uma relação com o meio exterior ao quadro. Eu sei que você está aí. Não foi dito com palavras nem com sussurros, não havia voz. Eu precisava falar com ela, dizer-lhe que queria de volta o meu corpo, que eu precisava urgentemente que o quadro fosse levado e colocado na frente da estátua no salão de artes. Mas como fazer isso? Com esse acontecimento, a esperança antiga voltou a brotar. Voltar ao meu corpo era tudo o que eu mais desejava. Finalmente, ali estava eu, frente a frente com meu carcereiro. O tempo, o tempo, dias, meses, anos, e a relação entre nós limitava-se ao que ela comigo falava, e eu sabia que ela entendia o meu desejo, e eu não podia fazer nada. Nos momentos em que ela não falava comigo, eu ficava a observá-la. Possuía um rosto anguloso, pele clara, uma pintinha marrom do lado direito, uma covinha do lado esquerdo, logo abaixo do lábio. Dava-lhe um ar gracioso. Porém, na medida em que o tempo ia passando, comecei a notar mudanças em seu semblante, que agora adquiria tons que denotavam a presença de algum sentimento que a incomodava. E ela foi mudando, e tenho razões para afirmar isso. Ultimamente, quando ela falava comigo, usava palavras que a meus ouvidos soavam ásperas. Mas não eram as palavras que eram ásperas, era o que elas significavam. Quando dei por isso, num vislumbre, descobri mais uma coisa. Eu era seu prisioneiro. O quadro fora a armadilha que ela armara, e eu, ó supremo desespero, eu fora presa e ela não pretendia me libertar. Habituara-me finalmente à ideia de que nada do que eu pudesse fazer mudaria seu pensar. Desde então, passei a ignorá-la. Tornei-me tão sombrio que até as cores do quadro, para me acompanhar, começaram a desbotar. Enquanto assim estávamos, eu vi a coisa mais macabra que já vira em toda a minha vida. Olhando, pois só isso podia eu fazer, comecei a notar as demais pinturas no ateliê e todas estavam numa só parede. Eram 3 fileiras de 11 quadros cada, geometricamente e obsessivamente dispostos. Isso chamou minha atenção porque, de frente para todos os outros, eu era o único a ocupar outra parede. E de tanto olhar para eles, comecei a deter-me em cada um. E qual não foi meu terror ao constatar que em todos eles havia alguém. Todos eram prisioneiros como eu. Eu vi o meu próprio filho. Conforme o tempo ia passando, eu já me desinteressara pelo que se passava lá fora. Eu voltara-me para dentro daquele mundo de cores e que formavam um todo perfeito, fazendo da pintura um quadro igualmente perfeito. Olhei para fora e vi algo que, àquela altura dos acontecimentos, nenhum ser humano em sua sanidade poderia ver. Eu imaginei estar vendo o meu próprio corpo. Lá estava ele, como uma estátua, olhando para o canto esquerdo do salão.
ele estava como eu o havia deixado no dia em que entrei no quadro, e desde então estivera à minha espera. Entretanto, algo havia mudado em seu aspecto. Meu corpo havia mudado tanto quanto eu mudara dentro do quadro. Ele estava áspero e ligeiramente encurvado. Posso afirmar isso porque era o meu próprio corpo. Aquilo me deixou atônito. É quase indescritível o estado de perplexidade em que me achei. As emoções atropeladamente se sucediam dentro de mim. Se eu não voltasse para ele, ele morreria. Transformar-se-ia em pó. Havia urgência de voltar. Tinha ímpetos de entrar nele, mas não conseguia sair do lugar. Precisava fazer algo. Foi quando minha atenção foi dirigida para o que acontecia lá fora. A autora do quadro estava olhando para mim. Imediatamente percebi que ela havia imaginado o mesmo que eu. Havia dor em sua alma. Fui aos poucos notando outros detalhes. Ela estava sentada em sua banqueta com uma tela à sua frente. Somente uma parte de seu rosto eu podia ver. Os seus olhos estavam fixados em mim, enquanto as lágrimas caíam qual cascata de um regato solitário. E eu, em vista da impossibilidade de falar, deixei-me ficar ali, com um olhar suplicante e, ao mesmo tempo, descrente de que pudesse ser atendido. Ela não se importava se eu queria voltar ao meu corpo. Como seria fácil para ela! Ah, como seria fácil, meu Deus! Não sei quanto tempo ficamos olhando um para o outro. Em dado momento, ela se levantou e veio se aproximando, lentamente, com passos suaves e calmos. Em seu rosto, eu só via beleza. Pude ver novamente seus olhos verdes, a pintinha do lado esquerdo, a pequena covinha sobre o lábio, sua pele clara, com a tonalidade de uma pétala de uma rosa pálida e de uma suavidade ao tato que cheguei a esboçar um movimento inútil para tocá-la. Foi quando vi que de sua mão direita pendia um pano de feltro, aquele mesmo pano no qual eu havia sido embrulhado da primeira vez. Mas nada mudou em mim. Agora, já perto do quadro, ela parecia querer entrar nele, mas era impedida por alguma coisa. Eu, impossibilitado de sair por falta de corpo, e ela, impossibilitada de entrar por causa do seu. Não conseguia compreender o fascínio que ela exercia sobre mim. Segurou o quadro com os braços, levou-o até seu peito, apertando-o forte e, ao mesmo tempo, suavemente, com ternura. Em seguida, esticou o pano sobre a mesa e começou a envolver o quadro com ele. Quando isso aconteceu, vi-me novamente na escuridão. Ia mudar de endereço outra vez. Passado algum tempo, quando pude olhar novamente para fora, estava dependurado numa parede grande, num salão enorme. Eu via cavaletes de pintura, mas nenhum quadro. E não havia ninguém naquele lugar. Por uma janela lateral envidraçada, percebi que chovia e que entrava uma claridade que iluminava todo o ambiente como se fosse luz de uma estrela. Era uma luz branca, sem existência física, era só claridade. E ali, naquele lugar, na minha frente, estava o meu corpo. Enquanto olhava, ainda não recuperado do choque e sem nada entender,
percebi ao lado dele a presença dela. Estava de pé do lado esquerdo e um pouco à frente de meu corpo, estatuidificado. Naquele momento, não sei porquê, eu soube que quando retornasse a ele, lembrança alguma eu levaria desse tempo todo em que passara dentro do quadro. Nem mesmo dela eu me lembraria. Eu podia ouvi-la dizer: "Eis seu corpo, volte a ele." Mas ao mesmo tempo ela pedia para não deixá-la. Será que quando saísse do quadro não mais me lembraria dela? Ela havia colocado na tela todo o seu ser. Fosse como fosse, parte de sua alma estava ali no quadro, e eu, um dia no passado, ao olhar para ele neste mesmo salão de artes, deixara-me transportar para dentro do quadro. Ela havia colocado na tela todo o seu ser. Fosse como fosse, parte de sua alma estava ali no quadro, e eu, um dia no passado, ao olhar para ele neste mesmo salão de artes, deixara-me transportar para dentro do quadro. E só posso atribuir o fascínio que seu semblante me fazia sentir ao fato da outra parte de sua alma, ainda em seu corpo, também ansiar por juntar-se à outra parte que já estava dentro do quadro. A parte de sua alma, ainda presa àquele corpo, estava livre para unir-se à outra. E, naquele momento único, ambos podiam realizar seus desejos. Eu estava livre para sair e ela livre para entrar.